Agora vamos ouvir a leitura do texto. Semana passada nós vimos um contraste entre Davi e Saul, no capítulo 22, como Davi honrou os sacerdotes, a casa de Deus, como ele não fez aliança com o mundo, como ele permaneceu fiel ao Senhor, ao contrário de Saul, que matou os sacerdotes do Senhor e fez aliança com ímpios para perseguir o ungido de Deus. Então a gente está nesse contexto ainda da perseguição de Saul a Davi, uma perseguição insana, injusta, cruel, mas ao mesmo tempo a gente contempla aqui, irmãos, o cuidado providencial de Deus na proteção do seu ungido. E isso fica mais evidente à medida que a gente vai prosseguindo, como Deus está ruindo o reino de Saul e edificando o reino de Davi. E no seu tempo ele vai herdar o trono de Israel. 1 Samuel 23, nós vemos aqui o livramento da cidade de Keila. Nós vemos o último encontro de Davi e Jonatas. E nós vamos ver aqui, irmãos, o que Deus tem a nos ensinar nessa passagem. Acompanhe a leitura comigo. 1 Samuel 23, diz assim: Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: Expõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo a peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Horessa. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Horessa. E lhe fortaleceu a confiança em Deus.
e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai bem o sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Horessa e Jonatas voltou para a sua casa. Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Horessa, no outeiro de Aquilá, que está ao sul de Gesimon? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Toca-nos a nós entregarmos-lo nas mãos do rei. Disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos ainda melhor. Sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele. E isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o, Saul perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Leitura do texto. Por gentileza, pedir a algum irmão para pegar um copo com água, por favor. Eu esqueci de pegar. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vimos no capítulo 16 que Davi ele foi escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel. Deus ele ungiu a Davi pelas mãos de Samuel e o separou como homem segundo o seu coração para reinar sobre todo Israel em nome do Senhor, no lugar de Saul, a quem o próprio Deus havia rejeitado por causa da sua rebeldia. Meus irmãos, à medida que nós seguimos em nossa jornada no livro de Samuel, fica cada vez mais evidente que o Senhor está confirmando a sua palavra de entregar o reino nas mãos de Davi, conforme ele tinha dito a Samuel. É por isso que, cada vez de novo, em cada investida de Saul contra Davi, Deus dá livramento ao seu servo. É uma perseguição constante, ferrenha, mas cada vez de novo o Senhor está dando escape para o seu ungido. E foi isso que nós lemos aqui no final do verso 14. Deus não o entregou nas suas mãos. Meus irmãos, além disso, perceba também que uma evidência de que Deus está confirmando que Davi será o novo rei de Israel, é não somente que ele está dando escape, livramento a ele das mãos de Saul, mas também que o Senhor está
organizando o reino de Davi já. Perceba que Davi tem agora do seu lado tanto o profeta Gade, que deu orientação a ele no capítulo anterior, e também o filho de Aimeleque, o sacerdote Abiatar, que estava também do lado de Davi, dando apoio a Davi nas suas tribulações. Então, enquanto Davi ele tem essa bênção da parte de Deus de contar com o profeta do Senhor, com o sacerdote legítimo do Senhor em seu favor, nós vemos do outro lado um rei Saul desorientado, perdido na sua insanidade. Perceba, irmãos, como Deus está do lado do seu ungido aqui. Porque quando o sacerdote vai, recebe a proteção de Davi, está debaixo do cuidado de Davi, esse sacerdote, ele levou consigo um vestuário que era utilizado pelo sacerdote, chamado de estola sacerdotal, ou a outra palavra é éfode. Era uma veste que era utilizada pelos sacerdotes, que não só simbolizava a presença de Deus, mas também era uma veste que era utilizada para descobrir a vontade de Deus, para buscar a orientação do Senhor em determinadas circunstâncias. Então, no meio da crise, irmãos, debaixo da perseguição de Saul, Davi, ele faz a coisa certa. Ele não entra em desespero, ele não se alia com pagãos, mas ele busca a direção do Senhor em oração, ele busca a palavra de Deus. Perceba, nós lemos isso aqui no capítulo 23, que por 2 ou 3 vezes ele está sempre buscando a direção de Deus. Senhor, o que é que eu devo fazer? O que é que o Senhor quer que eu faça nesta determinada circunstância? E o que é que Deus orienta Davi a fazer aqui, irmãos? O Senhor chama o seu ungido para ir em socorro dos filhos de Deus, dos moradores de algumas cidades que estavam sendo atacadas pelos filisteus, os inimigos. Então veja, Davi, ele tinha sido informado de que os filisteus estavam atacando o povo de Deus, especificamente na tribo de Judá, no território de Judá, numa cidade chamada Keila, e eles estavam roubando a colheita do povo. Eles estavam levando para si aquilo que iria o trigo, né, a colheita do povo de Deus. E Keila foi o alvo inicial porque ficava na fronteira com os filisteus. Portanto, é a primeira cidade que é atacada. Porque o inimigo, quando vinha contra uma nação contra outra, ele atacava cidade por cidade. Não era simplesmente um ataque esporádico, mas era um ataque contínuo, para realmente ou destruir as pessoas, ou tomar dela os seus recursos. Então, meus irmãos, Davi aqui, ele salva os habitantes de Keila das mãos dos filisteus. É isso que o texto fala, né? Davi salvou os moradores de Keila. Nós lemos isso no versículo de número 5. Versículo 5. Então, meus irmãos, primeira coisa que a gente observa aqui é Davi agindo, mesmo no contexto de perseguição, atuando em favor do povo de Deus. Como eu disse aos irmãos, os filisteus iriam estender o ataque a outras cidades circunvizinhas a Keila. Então, como Davi já os derrotou com grande morticínio, né? O texto diz isso, muitos morreram naquele momento. Então, até de modo indireto, as outras nações, as outras cidades não mais seriam atacadas pelos filisteus, porque Davi agiu para proteger Keila e toda aquela região ao redor dessa cidade. Mas note,
Davi aqui também está favorecendo o rei. Davi está aqui atuando em favor de Saul também. Porque, irmãos, qual era a tarefa do rei? Uma das principais tarefas do rei era proteger o povo dos inimigos. Era estar atento quando ele ouvisse que os inimigos estavam à espreita, organizar o exército, organizar as estratégias de ataque, e às vezes até mesmo estar no campo de batalha, liderando os seus soldados contra os inimigos. Mas veja, Keila faz parte do reino de Judá, faz parte do povo de Deus. Eram membros da tribo de Judá, que moravam naquela cidade, podemos dizer, os Keilaitas. E Saul não está cumprindo o seu dever aqui, irmãos. E Davi, pela orientação de Deus, ele intervém, age, ainda como se fosse o chefe militar do exército de Saul, lutando e protegendo o povo de Deus das mãos dos filisteus. Então aqui o que é que nós vemos? Davi, o ungido do Senhor, salvando, e podemos até dizer, fazendo um sacrifício para salvar o povo de Deus. Um ato de serviço, de libertação, um ato sacrificial de Davi, que nenhum daqueles a quem ele favoreceu, de fato, mereciam. Entenda, Davi, naquele contexto, ele era um fugitivo, ele era um perseguido. Ele não tinha a obrigação de servir na proteção do povo. Saul é quem deveria estar à frente disso. E ainda mais, aquele que tentava matá-lo, ele age em favor dele também, agindo sob a orientação de Deus, agindo sacrificialmente, para dar livramento não só ao rei, mas a todo o povo de Deus. Irmãos, isso é a nota que nos alegra aqui. Davi, em nome do Senhor, sob a ordenança do Senhor, vencendo os inimigos e livrando o povo de Deus. Mas talvez vocês também ficaram tristes ou até um pouco desanimados quando, no decorrer da leitura, quando a gente vê que todos aqueles a quem Davi estendeu a mão para ajudar, retribuíram com traição. Pagaram com traição a quem sempre lhe deu a mão, como diz uma música por aí. Irmãos, Davi, ele foi alvo, primeiramente, da traição de Saul. Veja, apesar de ter colocado a sua vida em risco várias vezes para proteger Israel dos filisteus e de outros inimigos, para dar estabilidade ao reinado de Saul, nas diversas batalhas, principalmente contra os filisteus, em todo momento sendo leal ao rei, fazendo o bem sempre. Agora Saul paga o bem de Davi com o mal, perseguindo-o duramente na intenção de matá-lo. E veja a paranoia em que Saul se encontra aqui, a loucura que está na mente dele. Ele está iludido. Ele acha que está aqui agindo dentro da vontade de Deus. Porque no verso 7, você pode ver aí no texto, quando Davi liberta os moradores de Keila das mãos dos filisteus, aquela cidade, ela era uma cidade com muros e ferrolhos, uma cidade fechada. Então ele disse, isso é um sinal de Deus, de que eu vou cercá-lo, e ele não tem para onde fugir. E realmente, quando você estava numa cidade dessa, não tinha para onde fugir. O inimigo sitiava a cidade, não tinha para onde correr. E aí ele acha que é Deus quem está atuando em seu favor. Então veja, irmãos, que triste. Saul se dirige a Keila, não para proteger os súditos do seu reino, que lhe pagava tributos e impostos para sustentar o seu reinado. Ele não vai no socorro deles, que era o dever dele em nome do Senhor.
mas ele vai para destruir o Salvador de Israel, e assim revelando a sua ira, o seu ódio, a sua traição contra Davi. Mas não ficou somente em Saul, irmãos. Keila, os moradores daquela cidade também traem a Davi. Mesmo Davi agindo em favor deles, colocando a vida em risco com os seus poucos homens para salvá-los. E Davi, na consulta que ele faz ao Senhor, ele recebe essa triste notícia de Deus, de que os habitantes de Keila haveriam de traí-lo. Irmãos, vocês percebem o que está acontecendo aqui? Ele está sendo traído pelos seus próprios compatriotas. Não era somente o povo de Israel, era os da tribo de Judá, da qual ele fazia parte, que está estendendo a mão contra ele, traindo e rejeitando o ungido do Senhor. Mas aí nós chegamos na região de Zif. Davi, ele foge de Keila, e ele chega numa cidade que fica a poucos quilômetros de Keila, a cidade de Zif, onde residiam os chamados zifeus. E estes moradores dessa cidade foram também, mesmo que indiretamente, beneficiados com o trabalho de Saul em proteger Keila, porque aí os filisteus ficaram retraídos, eles foram humilhados, muitos foram mortos, então eles não continuaram atacando as outras cidades, e por isso esses moradores também, mesmo sem Davi ter lutado lá por eles, eles também foram abençoados com essa ação militar de Davi e seus homens. Mas o triste, irmãos, é que os moradores desta cidade também traem a Davi. Keila, aparentemente, trai Davi por medo de que aquilo lhe custasse algum sofrimento nas mãos de Saul, como aconteceu com os sacerdotes em Nobe. Mas os zifeus, eles traem a Davi premeditadamente, voluntariamente. Eles se dispõem perante o rei Saul para entregar Davi em suas mãos, versículos 19 e 20 do nosso texto. Então, o ungido do Senhor, irmãos, está sendo traído, entregue aos inimigos, por aqueles a quem ele serviu e salvou de modo gracioso e sacrificial. E novamente perceba a ilusão de Saul, em pensar que estava agindo em nome de Deus. Ele até profere uma bênção aos zifeus: vocês são benditos do Senhor, porque estão compadecendo-se de mim. Versículo 21, eles fazem isso. E é triste como estes zifeus, eles se empenham em ajudar a Davi. Verso 22 ao verso 24. Eles não só dizem, vamos entregar, não, eles se dispõem em ajudar mesmo para entregar Davi a Saul. Lendo essa história, irmão, chegando nesse ponto aqui da história de Davi, nós ficamos aqui indignados com essa reação ingrata daqueles que foram ajudados. Então, se tem uma coisa que entristece, desanima, machuca o coração, é a traição de alguém que você estendeu a mão para lhe ajudar, e que em troca lhe paga com o mal. E veja como as coisas só pioram para Davi. Entenda que aqui o Senhor está forjando o caráter dele, fortalecendo a fé dele no fogo da provação. Veja que o Senhor não foi assim que Davi pecou lá atrás, quando ele não matou os inimigos do Senhor que deveria ter matado, tudo e todos, e ali foi a gota d'água para ele ser rejeitado por Deus. Naquele momento o Senhor poderia ter destruído Saul e levantado já Davi como rei, mas ele vai demorar algum tempo ainda, irmãos, para assumir, alguns anos até, para herdar o trono, porque Deus está moldando o caráter de Davi, no fogo da aprovação. E você vai perceber isso nos Salmos.
ele expressando essa confiança que ele tinha em Deus nas suas adversidades. Então as coisas só pioram para ele. Ele está na rota da fuga, sem rumo, sem local para habitar, sem um lugar adequado para habitar, sobrevivendo em cavernas, isso mesmo, sobrevivendo porque eles tinham que caçar animais que viviam naquela região de cavernas e rochas para se alimentar com os seus companheiros, que eram em torno de 600 homens naquele momento. E fora tudo isso, ainda teve que lidar com muitos traidores pelo caminho. Vejam a situação de Davi. É interessante que, por isso que nós lemos o Salmo 54. Alguns salmos, eles têm um título indicando o contexto no qual ele foi escrito. E aí você pode entender melhor estes salmos. Não todos, mas alguns têm o contexto. E o Salmo 54, ele foi escrito exatamente ali, naquele contexto de Zif, naquela região, ainda dentro de Israel. E Davi fez esse salmo, irmãos, que é uma oração a Deus. E veja como nesse salmo, a primeira coisa que Davi faz, ele está no contexto de aflição, de sofrimento, de perseguição. E a primeira coisa que ele faz, rogar o livramento do Senhor. Verso 1, ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. A segunda coisa que ele faz nesse salmo, perceba, ele considera seus traidores como seus inimigos e os entrega ao juízo do Senhor, porque eles estão agindo contra a vontade de Deus e contra o ungido de Deus. Veja, Davi, ele entrega-os a Deus para que Deus haja com justiça. Note aqui, verso 3, ele diz: contra mim se levantam os insolentes, os violentos procuram me tirar a vida, eles não têm Deus diante de si. Ele fala isso também no verso 5, Deus retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade, ó Deus, dá cabo deles. Ele entrega os seus inimigos nas mãos de Deus. E note, irmãos, cada obstáculo pelo caminho, cada traição que Davi encontra na sua jornada, a mão providencial de Deus se estende para livrar o seu ungido. Tanto em Keila quanto em Zif, Davi, ele consulta o Senhor e Deus lhe dá resposta favorável, livrando-o dos seus inimigos. Perceba, no meio do seu sofrimento, Davi, ele confessa: não é a força do meu braço, não é a astúcia dos meus homens, é o Senhor, o meu ajudador. Esse é o verso central, o versículo 4 do capítulo do Salmo 54. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. E note como ele, sendo alvo do livramento do Senhor, ele se dispõe a ser grato a Deus. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o nome do Senhor porque é bom, porque ele me livrou de todas de todas as minhas tribulações. Veja que salmo maravilhoso. É isso que Davi faz, ele corre para a presença de Deus, em busca de auxílio, em busca de direção, em busca de orientação. Mas a perseguição não parou em Zif, ela vai e se estende para uma outra região chamada Maom, também uma região de deserto. E Davi, Saul está no encalço de Davi. E agora, irmãos, o momento é crucial, porque Saul aparentemente está bem perto de pegar a Davi e seus homens. E ele está com um exército com milhares de homens em seu favor. Veja que o texto diz que apenas um monte estava separando os dois grupos. Davi e seus homens, Saul e seu exército. Eles estavam, Saul em busca, no encalço de Davi. Mas quando Saul está prestes a colocar as mãos em Davi,
o que é que acontece? Veja o livramento do Senhor de forma extraordinária, aqui em 1 Samuel 23, versículo 27. Olha o que diz aqui. Quando Davi está prestes a ser pego por Saul, o que é que acontece? Verso 27. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Os irmãos percebem aqui a mão de Deus agindo, a providência divina, a intervenção de Deus, irmãos, fazendo com que Saul se retire de perseguir a Davi e volte a lidar com os filisteus que tinham invadido Israel, outras regiões de Israel. E Davi aqui reconhece que foi Deus. Provavelmente foi ele que deu o nome àquela rocha, aonde isso aconteceu, Pedra de Escape. E você vai perceber que Davi, ele vai se referir a Deus nos Salmos como a sua rocha segura. E rocha traz a ideia de refúgio, livramento, segurança, estabilidade. E é isso que ele recebe das mãos de Deus. Ele é protegido pelo Senhor. Eu disse a vocês semana passada, e a gente fica maravilhado com esse primeiro livro de Samuel. Esse livro ele tem muitos contrastes entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem. Mas tem outra coisa que muito se repete nesse livro: as ironias. Tem muita ironia no livro. E uma delas está exatamente aqui, irmãos, nessa ação divina de levantar, de usar os próprios inimigos de Deus para proteger Davi. Veja, lá no capítulo 18, lá atrás, faz algumas semanas que a gente viu, Saul, ele tentou usar os filisteus como uma arma para matar Davi. Os irmãos devem lembrar disso, que ele tentou usar, Saul tentou usar os filisteus como uma arma para matar Davi. Capítulo 18. E aqui no capítulo 23, Deus utiliza os filisteus, a arma que Saul tentou usar contra Davi, para livrar Davi das mãos de Saul. Então veja Deus agindo soberanamente, Deus libertando o seu ungido com as mesmas armas que os seus inimigos tinham usado contra ele. É maravilhoso, irmãos, o agir de Deus, quando Ele está do lado daqueles que o temem. Então o texto mostra aqui 4 grandes verdades, e aqui a gente vai vir para a parte da aplicação, de como essa história aponta para Cristo e para nós. 4 verdades aqui a gente aprendeu nessa história. Primeira delas: o Senhor está com o seu ungido. O Senhor está em favor daquele a quem Ele escolheu para herdar o trono. Em nenhum momento Deus deixou Davi à mercê. Quando parecia que tudo estava perdido, o Senhor manifestou o seu poder e a sua graça para livrar o ungido dele. A segunda verdade é o ungido do Senhor, em submissão à orientação divina, agindo para salvar o povo de Deus. A terceira verdade, e essa é uma verdade triste: o ungido do Senhor é traído por aqueles a quem Ele estava buscando salvar. E a quarta verdade: em sua soberania, o Deus eterno usa as suas próprias armas, as armas do próprio inimigo, para livrar o seu ungido. Irmãos, quando você estiver lendo acerca da vida, da história, do ministério de Davi, a importância dele na história, não só de Israel, mas da igreja de Cristo como um todo, olhe para Davi como um tipo de Cristo,
como aquele que está apontando para Jesus, não somente como aquele que era da linhagem de Jesus, fazia parte da tribo da qual Jesus veio, da família de Jesus, por isso que Jesus é chamado filho de Davi, mas ele, e a forma como Deus lida com ele, indica Cristo, aponta para Cristo, que é, na verdade, o verdadeiro ungido do Pai. Irmãos, da mesma forma que o Senhor foi com Davi, ele também esteve com Cristo. E Cristo recebeu a orientação do Pai, e por meio do seu sacrifício vir a este mundo, salvar pecadores que não mereciam, pecadores que o traíram lá no Éden. E o Senhor veio e mandou o seu Filho para libertá-los do pecado, de Satanás e da morte. O nosso Redentor, gracioso, sacrificialmente, graciosamente, amor incondicional, veio dar a sua vida em resgate por muitos pecadores que não mereciam. Esse ato de livramento de Cristo, a salvação que ele veio trazer para nós, custou a sua morte no madeiro do Calvário, na cruz maldita do Gólgota. E por que ele foi crucificado? Claro, pela perspectiva divina, isso estava no plano redentor de Deus. Mas quando nós olhamos aqui na perspectiva humana, ele foi crucificado por causa da traição do seu próprio povo. Veio para os seus, mas estes não o receberam. O próprio povo de Deus, incluindo principalmente aquele com quem que viveu com ele, um dos seus apóstolos, Judas o traidor, que o nome dele aponta para Judá também, da onde eram os moradores de Queila e os ifeus. Entregou Jesus nas mãos dos inimigos para ser condenado e morto. Irmãos, o nosso ungido de Deus, que só fez o bem por onde passou, foi recebido com traição, escárnio, desprezo pelo seu próprio povo. E nós estávamos ali, irmãos, envolvidos na rejeição a Cristo. Nós, como seres humanos caídos, que também traímos o Senhor desde o Éden, certamente, se estivéssemos ali, haveríamos de concordar com a morte de Cristo, que veio salvar, que veio servir, dando a vida por muitos. Mas veja, o Senhor honrou o seu ungido. O Senhor deu a ele vitória diante de todas as investidas dos seus inimigos. Irmãos, que bom que a história da redenção, ela não terminou no Calvário, nem tampouco na sepultura de José de Arimateia. A história da nossa salvação, ela passou pela ressurreição de Cristo no terceiro dia. E ele subiu ao céu e o Pai o fez assentar à sua direita para reinar sobre tudo e sobre todos. E o que é que a gente vê aqui, irmãos? Percebe um detalhe, uma comparação com a história que vimos? Deus usa as próprias armas dos inimigos para libertar o seu ungido. Veja, qual foi a arma do mundo? Qual foi a arma de Satanás para destruir o ungido de Deus? A morte da cruz. Vamos matar e acabou, não vai dar em nada. O que é que Deus faz? Ele usa essa arma do inimigo, a morte, para derrotar a própria morte, o pecado e o diabo, e trazer redenção aos pecadores. É o agir soberano, majestoso e sábio e gracioso do nosso Deus. Então é nesse sentido que Davi aponta para Cristo. Aquele que foi traído, entregue para ser morto, mas que venceu a morte, ressuscitou e reina soberanamente.
Claro que isso vai se cumprir ainda com Davi, ele vai assumir o trono. Mas aquele que é maior do que Davi, o nosso ungido Cristo, ele já reina sobre tudo e sobre todos, e reinará plenamente no porvir, no mundo porvir. Mas eu queria terminar trazendo esse texto também para a nossa vida como cristãos. Você sabe por que é chamado cristão? Porque você foi ungido com o Espírito Santo. Você também participa da unção, da mesma unção de Cristo e de Davi. O Espírito que se apossou de Davi para lhe dar livramento e vitórias. O Espírito que esteve com Cristo, dando a ele força para cumprir a sua missão dolorosa. Esse mesmo Espírito habita e atua em nós. Claro, Davi teve um ministério especial, apontar para Cristo. Jesus teve um ministério único, exclusivo, dar a sua vida por muitos, ganhar a nossa salvação. Mas nós, irmãos, nós compartilhamos do mesmo caminho de serviço, de sofrimento, que vai culminar na glória. E o texto aqui está trazendo uma advertência importante para nós. Veja, esse é o caminho de todo cristão, de todo seguidor de Cristo. Serviço a Deus, que vai, de certo modo, trazer perseguição e sofrimento, mas que vai culminar na glória. A primeira carta de Pedro, o tema é exclusivamente esse. Povo peregrino e sofredor caminhando para a glória. E nesse caminhar, nós somos tentados a agir contra Deus, a trair o nosso ungido. Nós somos tentados a fazer isso, irmãos. Satanás, o mundo se levanta para que venhamos a agir como os moradores de Keila e Zif, atuando contra aquele que nos favoreceu, agindo traiçoeiramente contra o Senhor. Veja, os ifeus se beneficiaram do serviço redentor de Davi, e o texto não diz, mas aparentemente, irmãos, motivados por cobiça, no sentido de receber algum favor da parte de Saul, que detinha ainda o poder e as riquezas em suas mãos, eles se dispuseram, assim como Judas, visando recursos, dinheiro, entregar o Senhor. Eles não se comprometeram com o ungido de Deus. Todo Israel sabia que Davi tinha sido escolhido, mas eles não seguiram a Davi. Eles viram vantagem em traí-lo, ao invés de segui-lo, porque isso poderia de alguma forma favorecê-los com recursos das mãos de Saul. Não é verdade que, infelizmente, muitos cristãos hoje, muitos que se dizem cristãos, agem dessa mesma forma, como os ifeus, fazem parte do povo de Deus, mas não se comprometem em seguir a Cristo fielmente, ungido de Deus. Por quê? Porque os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza, os iludem e os fazem desistir de caminhar com o Senhor, de ser fiel a Cristo até a morte, custe o que custar. Tenhamos cuidado, amados irmãos, para não abrir mão dos benefícios da redenção que Cristo ganhou para nós, porque estamos buscando interesses passageiros deste mundo. Que Deus nos ajude para assumir o compromisso sério, sincero, de honrar e servir aquele que morreu por nós, que deu a sua vida por nós, Cristo, ungido de Deus, o nosso ungido. Mas a traição, ela pode vir de diversas formas. Por benefícios, por motivação interesseira, mas também por medo, que eu acredito que foi esse o caso dos moradores de Keila.
Eles, aparentemente a gente não vê aqui que eles odiavam Davi como Saul. E nem traíram premeditadamente como os ifeus. Mas os moradores de Keila, irmãos, o que a gente percebe é que ao trair Davi, eles o fazem porque eles não querem correr nenhum risco. Eles não querem que nada de mal lhes aconteça. Eles não querem se comprometer porque estão com medo da ira de Saul. Mas a verdade é, a fidelidade ao ungido de Deus, no nosso caso, a Cristo, ela vai custar algo para nós. Nossa identificação com Cristo, nossa lealdade ao Filho de Deus, irmãos, não tem outra saída. Ela vai gerar, sim, sofrimento, perseguição da parte do mundo incrédulo contra nós. Mas será que você está disposto a se comprometer com Cristo? A se aliar ao filho de Davi, custe o que custar? Ou será que você quer viver um cristianismo aparente e barato, que não lhe custa nada? Tem muita gente que diz, eu quero Jesus, eu quero ter contato com Ele, mas eu espero que a minha lealdade a Ele não resulte em nenhum tipo de renúncia, de sacrifício e de sofrimento. Não, irmãos. Lembra o que Jesus falou certa vez? Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. Mas veja o que ele diz também, numa das bem-aventuranças: o reino de Deus é seu, abençoado é você, o reino é seu, de vocês que são perseguidos por causa do meu nome e por causa da justiça. Reflita nisso. O que é que mais vale a pena? Sofrer com Cristo e por Cristo e reinar com Ele eternamente? Ou buscar o nosso conforto e acomodação neste mundo, abrindo mão do nosso compromisso com Jesus? Amados, nós encerramos esse texto, essa história. Vocês devem ter observado na leitura que tem uma parte aí que ainda não abordamos, que precisa ser analisada para terminar. São os versos 16 a 18 do nosso texto. Veja que aqui nós temos um encontro, o último encontro de Jonatas com Davi, carregado também de emoção. E veja como Jonatas age. Aqui é o contraste do texto. Jonatas age exatamente diferente de Saul, seu pai, e dos moradores de Keila e Zif. Ele nos ensina, irmãos, Jonatas nos ensina o que significa lealdade a qualquer preço, custe o que custar. Ele se encontra num lugar chamado Horessa. Era tipo uma pequena floresta. Era um lugar até mais agradável do que aquelas cavernas onde Davi se encontrava, em Zif. Mas mais agradável do que aquele lugar foi a presença refrigeradora de Jonatas diante de Davi. No meio da perseguição de Saul, no meio da perseguição do seu próprio povo, é como se fosse um oásis no deserto, a presença de Jonatas diante de Davi. E veja, irmãos, como ele procura encorajar o ungido de Deus com a palavra de Deus. Veja que no meio da aflição, Jonatas, ele conduz Davi ao Senhor. A intenção dele é fortalecer a fé de Davi em Deus. Olha que coisa maravilhosa, o versículo 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Horessa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus.
palavras de encorajamento. Não temas, Davi. O Senhor é contigo. A mão do meu pai não se levantará contra você. E se Deus aprover, eu também estarei com você do seu lado, no seu reino. Irmão Jonatas sabia que a lealdade dele a Davi custaria caro. Já tinha custado. Ele até o pai tentou matá-lo anteriormente. Ele foi acusado de traidor. Ele sabia que não ia herdar o trono. Isso custou para ele também. Ele não ia contra a vontade de Deus. Mas notem aqui como ele assume esse compromisso, baseado na palavra de Deus, de ser fiel ao ungido do Senhor e servi-lo no seu reino. Eu serei contigo, Davi. Serei o segundo no teu trono, no teu reino. É claro que isso não aconteceu, vocês vão saber lá na frente, pelos propósitos divinos, mas a promessa permaneceu de pé. Davi vai dar proteção aos seus familiares até o fim. Isso é maravilhoso. Mas veja que Jonatas aqui, irmãos, ele está seguro de que a palavra de Deus se cumprirá na vida de Davi. A mão de meu pai, olha o que ele diz: a mão de meu pai não te encontrará, porém tu hás de reinar sobre Israel. Ele aceita a vontade de Deus, ele se une em lealdade ao ungido do Senhor, mesmo sabendo que aquilo lhe custaria o trono e também a perseguição do seu próprio pai. Nós sabemos, irmãos, o final da história, apesar de toda a perseguição e sofrimento de Saul, de Davi, você sabe qual foi o destino dele? Reinar sobre Israel. Um reino próspero e glorioso, se não me engano, acho que 40 anos de reinado, morrendo em ditosa velhice, abençoado por Deus. E o que é que a gente aprende aqui, para encerrar? Nossa lealdade a Cristo não somente nos faz andar no deserto do sofrimento, não somente nos coloca em condições de estar sujeitos a traições e perseguições, mas a nossa lealdade a Jesus, o ungido de Deus, ela vai nos conduzir ao trono dele, à glória dele, ao privilégio de reinar com ele para sempre. Paulo diz: se com ele sofremos, com ele seremos também glorificados. E o próprio Cristo, a promessa que ele faz à igreja de Laodiceia, irmãos: ao vencedor, aquele que lutar até o fim, aquele que não me trair, aquele que confessar o meu nome e ser fiel até a morte, a este dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Que coisa maravilhosa nós aprendemos aqui. O vencedor reinará com Cristo. O vencedor é aquele que no meio da aflição busca a orientação de Deus, se submete à vontade de Deus, que se mantém leal ao ungido de Deus em todo o tempo, independente da circunstância. O vencedor obterá a vitória final sobre todos os inimigos, porque o Senhor está com ele, fazendo tudo cooperar para o seu bem. Porque o Senhor é o seu refúgio, a sua rocha e o seu ajudador. Porque o Senhor mesmo o conduzirá em triunfo para o reino de glória do seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O caminho é estreito, irmãos, é verdade. Davi experimentou isso. O caminho é estreito, mas a promessa é segura. A garantia dada por ele: reinaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe, fortaleça a sua igreja com esta palavra. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus.